Bom dia, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. Todos os sábados, 11 da manhã, temos encontro marcado com você aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. E hoje vamos repercutir as derrotas do Internacional para o São Paulo em pleno Gigante da Beira-Rio, do Grêmio contra o Cruzeiro, o Grêmio jogando muito lá no Mineirão, e vamos também projetar os jogos da dupla Grenal no Brasileirão neste final de semana. O Internacional joga hoje, 6h30 da tarde, contra o Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte. E o Grêmio, amanhã, 4 da tarde, contra o Corinthians, na Arena. Conosco, no programa de hoje, o melhor técnico do Caxias mais recente, o melhor desempenho do Caxias mais recente. Não vamos qualificar muito, porque tem Mano Menezes no caminho, daqui a pouco dá Silmeira. Bom, então, o melhor desempenho do Caxias, que foi campeão gaúcho. O melhor desempenho do Internacional mais recentemente, porque o Internacional depois ganhou a Libertadores da América em 2010, mas nós sabemos como. O melhor desempenho do Corinthians mais recentemente e o melhor desempenho do Grêmio, bem mais antigamente, mas também mais recentemente. Adenor Bach, Tite, que nos dá a honra da presença aqui no programa. Poderia estar na seleção brasileira, mas está aqui no programa, né? Quem sabe está no lugar certo, na hora certa. O Tite vai abrir o coração hoje aqui. E os narradores Daniel Oliveira, José Aldo Pinheiro, os dois melhores narradores do estado. Sempre quem está do meu lado eu vou dizer que é melhor, e são muito bons mesmo. Bandeirantes AM 640. Com os três faremos a edição deste sábado do preliminar, a imagem do futebol. Eu quero que o Tite já comece analisando o meu arrazoado aqui na arrancada. Esqueci alguma coisa importante? Não falei do Garibaldi, não falei do Veranópolis. Me parece que esqueceu. Dos times sul-americanos que jogaram com europeus final de Mundial, talvez o Corinthians tenha o time que tenha jogado mais de igual para igual. Mas eu falei que o melhor Corinthians dos últimos anos. No Mundial, sim, os sul-americanos que foram lá. Sim. O São Paulo foi lá, se defendeu. São Paulo mas eu já puxei bastante o saco do Tite. Não aumentar mais. Não, muito bem. Celdo, Pô, o Rec fala muito. Deixa o homem falar. Bom dia, Rec. Bom dia, Zé. Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito feliz de poder retornar para a minha terra. Cara, eu me sinto muito à vontade. Eu me criei aqui, eu cresci e cheguei a esses estágios que tu comentaste todos, ouvindo vocês, interpretando os comentários na rádio, lendo colunas e interpretando as colunas. Quer dizer, eu tenho muito orgulho do local onde eu venho e se de alguma forma venci, mas é um conjunto todo da obra que teve uma série de pessoas importantes que estiveram junto comigo nesses momentos. Do Garibaldi para cá, o que mudou o Tite? Em termos pessoais, a conduta moral, ela permanece a mesma, Rec. O que muda são os conhecimentos, muda meu cabelo branco, muda os filhos que já vão e voltam, muda a experiência de tu entender o futebol daqui a pouco como uma paixão e daqui a pouco vão acontecer demissões ou vão acontecer por força dessa paixão que é o futebol. Aí, Tite, vai te vendo aí saber, na época do Grêmio. Já que você está falando que o cabelo preto ali, tá vendo? É. Esse Grêmio foi marcante, o Marcelinho atrás. Foi marcante. A equipe talvez com maior transições, com maior qualidade nas transições ofensivas e defensivas, com velocidade e qualidade, o Grêmio tinha como muito marcante. Se fala hoje em transição, né? Fala-se hoje em aspecto quanto é importante de construir. O Grêmio tinha uma marca muito forte dessa transição com qualidade. Queria fazer uma colocação para o Tite, baseado no que ele falou em relação ao trabalho da imprensa, que é o seguinte, o Tite também foi comentarista, né? E teve essa experiência. E dificilmente eu vi o Tite mesmo, quando passou por alguns momentos que não foram fáceis, ele rebater algumas críticas ou criticar quem, de certa forma, acabava criticando, né? E eu acho que, de repente, até aí sim eu encaminho essa questão, se o fato de ter passado por isso, de ter analisado, de ter trabalhado na mídia, isso possa também ter interferido um pouco, que tu também fosse um cara muito contido em relação ao nosso trabalho. Daniel, a passagem pela imprensa como comentarista, primeiro ela foi de necessidade.
necessidade de uma estabilidade maior no meu emprego, porque no ano de Copa do Mundo, eu ia ter emprego 3 meses no clube. Por isso que eu falo do calendário, na formação de novos profissionais no interior do estado, e dá tempo, numa reformulação do calendário, atletas jogarem mais tempo. Foi na Rádio Caxias, né? Exatamente. Aí o que eu tinha? Uma proposta de 3 meses de trabalho ou uma proposta de 1 ano de trabalho como comentarista. Menos o valor de comentarista do que em relação... mas com uma estabilidade muito maior. Eu ia ficar 1 ano trabalhando. Contou uma passagem até muito interessante, Tite, essa semana, que ninguém sabia, porque são coisas da intimidade do trabalho, às vezes, do profissional. Chegou um ponto em que tu propôs lá ao time do Veranópolis, na época, né? Reduz pela metade o salário e alarga para 1 ano todo o calendário. Sim. Justamente porque nós tínhamos... as pessoas conhecem o João Marcos, eu vou me permitir falar, ele jogou no Grêmio, terminava no meio do ano a participação no Campeonato Gaúcho, engravidou a esposa dele, da terceira filha, ele olhou para mim e disse, professor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, o que é? Eu digo, pô, cara, disse, nós vamos parar no meio do ano. Eu disse, a minha esposa engravidou meu terceiro filho, o que eu vou fazer? Zé, sem sacanagem, ele começou a chorar, ele estava emocionado, ele disse, eu passei, e eu não sabia na hora que dizer, eu digo, pô, Joel, vamos de alguma forma tentar solucionar isso. Chamei a direção, nós conversamos com a direção, digo, dá 40% dos nossos salários, mas só deixa a gente em atividade. Sim. Veranópolis foi de uma grandeza das pessoas que comandaram, nos deixou em atividade, disputando a copeta, que chama agora, a copinha, né, para que nós tivéssemos a condição de trabalhar até o final do ano. Tite, vamos ver imagens também de 2001, você ganhando o título da Copa do Brasil, que foi a última grande conquista do Grêmio. Eu invadi para dentro, vou mostrar o campo, eu invadi. O Marinho de cabeça, primeiro pau. Que tu invadia o campo era uma loucura, né? Tu não te dava conta, quando tu viu, tu estava lá no mas meio. ali já deu o terceiro gol de gozar, mano. Pode me expulsar quando quiser agora. Esse é o segundo, no começo do segundo tempo. Dia do aniversário do Zinho. Uma pressão alta que a gente fez na saída de bola de João Carlos, a gente retomou a posse de bola. Do Marinho, eu lembro que ele sempre tinha preferência no primeiro pau. Aí eu gelei, confesso. Aí tomou 2-1, digo, não é possível, para. 100 mil corintianos ali dentro, digo, uma barulheira danada. Mas esse aí eu larguei. Aí eu apelei. Ali eu apelei, digo, agora azar. Jogava muito esse cabelo pintado aí, né? Jogava muito. Qualidade técnica, a rapidez. Mas a cabeça dele tu não conseguiu consertar, né, Tite? Rapidez, raciocínio, execução. Rec, eu vou dizer o que esse rapaz fez no dia anterior a gente ir embora. Eu não lembrava dessas imagens aqui na volta. O Xavier, aquele zagueiro que dava cacete, Alex Xavier. Alex Xavier. Ele entrou no jogo lá na final, né? Olha, eu vou trazer uma conversa que eu tive com o Roger, que era um jogador. Olha, vocês vão pegando, linkando. Machucou o Mauro e eu estou indo para o intervalo. E normalmente esses jogadores mais experientes e que têm uma capacidade, o Roger tem, tu troca alguma ideia. E eu trouxe para o Roger, digo, Roger, se eu te colocar como líbero, vai te dar algum problema? Ele estava como marcador pelo lado esquerdo, estava Polga do lado direito e o Mauro Galvão atrás. Dizia, professor, a gente está bem. Ele disse, eu posso, ele disse, mas se eu ficar no meu setor vai ficar melhor, não vamos mexer em muitos lugares. Aí eu peguei e coloquei o Xavier, já como líbero, mesmo ele não sendo, para não mexer em duas posições. A equipe fluiu de forma natural. Tite, você ficou nos devendo a história do Marcelinho Paraíba. Marcelinho, o dia que antecede o jogo, eu tenho por parte nos reunirmos, eu passo alguma situação do adversário, ou o auxiliar técnico passa do adversário, e se algum atleta quisesse manifestar, e o Marcelinho levantou o braço, eu digo, Marcelinho, ele já era uma briga para dar entrevista para vocês, eu acho que ele era uma briga, né? Ele não gostava muito de falar, eu digo, o que é? O Marcelinho reuniu e ele comoveu, cara, a gente, pelo reconhecimento. Disse, eu estou indo para a Alemanha, acertei meu contrato, fazer um baita de um contrato, ele disse, e quero agradecer vocês todos, porque se não fosse o Grêmio, se não fossem vocês, se não fosse o trabalho, eu não teria oportunidade de estar agora retomando a minha carreira e fazendo o contrato que eu tenho, que vai ser importante para a minha família toda. Cara, foi surpreendente. Mas agora está aprontando, né? Se perdeu, né? Não ouviu teus ensinamentos. Ou de tus colegas mesmo, uma série. E aquela entourage que andava junto com ele sumiu também, né? Aquele monte de gente que andava mamando, né? Junto.
Lastima, eu fico torcendo, a gente pega um carinho por aqueles atletas que passam e fica torcendo para que eles conduzem para o lado correto. A bola termina um dia, a vida segue. O boleiro termina, o jogo atleta termina, a bola segue, a vida segue. É a carreira mais curta que tem, né? A O carreira Tite mais sabe- curta que o tem é Tite jogador sabe- de futebol, né? O Tite sabe bem Exatamente. disso. Jogava uma enormidade e teve que largar a carreira. Comecei com meia de articulação, 10 na camiseta. Aí começou a machucar e eu estava terminando em 5, 4, 3, 2, 1 Tu é e... da geração dos rengos, né, Tite? Tu é da geração dos rengos. Todos os jogadores de Redação futebol do- profissional... Como é que é? Rengo, o cara que rengueia. Ah, sim. Porque nos anos 70 e 80, a medicina esportiva não estava desenvolvida avançada. Eu falava sobre isso com o Muricy essa semana. O Muricy é outro que também teve problema. Mas na o Copa de Tite não tá 78, rengo, nada. o Tite teve problema de joelho. Mas não O ficou problema, mas rengo. agora estou magrinho, porque se eu ficar com um pouquinho de peso, meu joelho dá uma balançada. Ah, bom, Dá então. aquela caminhada meio... Mas digo, não, estou fininho, que é Ah, o para deixar Muricy, meu joelho bom. O Muricy tá uma... Porque o Muricy, para a Copa de 78, ele estava no auge. É, verdade. E na véspera E teve... sabe qual outro que se lesionou na Copa de 78? Marcelo Oliveira. Meia do Atlético. É, jogava muito. Jogava muito. Jogava muito. Ele e o Reinaldo faziam uma dupla infernal. Ele era cerebral, de qualidade, lembro dele. Pô, Atlético, era uma geração um pouquinho... Os dois voavam. mas A gente fala do Cruzeiro hoje, eles gente faziam na fina. época. Quando eu fui técnico do Atlético, ele era das categorias da base, um baita de um profissional, Tite, um pra baita tor- de uma Para a pessoa. torcida do Inter não ficar brava conosco, já vamos falar do Internacional. Olha lá. Assumi o Internacional na zona do rebaixamento, num jogo contra o Botafogo em casa, e o Sidney me vai expulso com 30 minutos de jogo. E nós precisando ganhar, eu digo, não é possível. 1-0 foi. Sidney, Ganhamos o zagueiro dois. de Alegrete? Bom jogador no Benfica. 2-1, mas tu tava com 2-1. sorte que o Edinho fez, eu acho que o único gol da O vida único dele. gol da vida dele, quando os caras falaram, tu conseguiu fazer o Edinho? Eu digo, não consegui nada, foi ele que... Ele fez o gol de fora da área, meio do campo. golaço. Golaço, primeiro gol. Mas foi Nós um sufoco. fizemos 2-0 depois e eu acho que acabou 2-1. 2-1, um jogo difícil contra o Botafogo. A gente começou a recuperar. O Fernandão, eu tinha conversado com o Fernandão à noite, tinha treinado com ele o trabalho tático, os dois atacantes, era Foi ele embora. e o Nilmar. Fiz o trabalho tático com ele e o Nilmar na frente. O Nilmar voltando de lesão. Sabe? Depois nós fizemos a reunião à noite, o Fernandão falou, nós nos reunimos, ele falou. Depois, no outro dia de meio-dia, o jogo era tarde, ele foi vendido e... Eu tenho a notícia de dentro do supermercado, um cara me passou, saiu no Globo.com, tô vendo aqui na internet, isso tu tá louco, rapaz, vou intervender o Fernandão. Tô lendo, vou ler pra ti a notícia. O cara me leu, entrei no ar, ninguém tinha dado, ninguém sabia. Sábado de manhã eu tava no supermercado, dei a notícia. E os caras do supermercado queriam me matar. Que tá inventando? Oh, calma aí. Fala baixo, ninguém percebeu. Não, eu fiz um griteiro. Entrou no meio da promoção, né? Fernandão, velho. Tava um cara com o alto-falante aquele no supermercado circulando e o Mas Zé aí- falou mais alto que ele. Mas aí perdeu o capitão, 10 jogadores e ainda ganhou o jogo. Nós ganhamos 1-0. Pô, respirei fundo e digo... Não, 2-1. Primeiro, 2-1. Primeiro passo, eu digo, deu porque nós estávamos na zona do rebaixamento, o Inter tinha voltado uma derrota contra a Portuguesa, fora, e aí nos reunimos eu, o Fernando Carvalho, o Pífero e o Giovanni Luigi, nós fizemos um churrasco e trocamos ideia, aquilo que deva ser, independente de me conhecerem as ideias, independente de eu conhecer as ideias do Internacional, a gente ficou conversando um tempão, sabe, e no outro dia de manhã... O Salzano me lembra aqui, o Inter tinha definiu. tomado 3-1 da Portuguesa, no Canindé. Eu acho que ele era 18º. Ah, cara, e tu pegar um clube grande no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, tu não dorme direito. Agora o melhor Tu dorme Tite no direito. Inter. Aí, ó, Sul-Americano. Esse árbitro me arrebenta. Ele me expulsou o Guinazul com 20 minutos de jogo, dá o pênalti e ele me manda cobrar de novo, de volta. A Isso aí Marília, é Estudiantes? Estudiantes em La Só Alex Plata. com cara de guri aí, ó. Estudiantes do La do Plata. Sabela. Estudiantes, não sei se era do Sabela. Não era o do Sabela, Verón. não, acho. Não era o Sabela, não. O Verón jogando muita bola nesse ano. Então, é o Estudiantes do Jogando Sabela. muito, jogando muito. Eu acho que é o Sabela. Com o Verón, Acho o que time não, era Esse aí ela dá Sabela. no pau, volta. Aí na sequência o Nilmar faz o gol. Agora, para fazer esse tipo de gol tem que ser o Nilmar. Tem que ser muito rápido de Eu dei raciocínio. um abraço no jogo do Internacional, não do Grenal, ele estava assistindo. E aí eu dei um abraço nele e falei, digo, aquele gol. E vou falar uma outra coisa que eu disse para ele, que eu estava contando a história. O gol que tu fizeste, nós fomos campeões, e ele pegou o carro Nissan.